Imagina só a cena. De um lado Davi, um jovem pastor tocando sua harpa, trazendo um pouco de paz para a alma atormentada do rei Saul. E do outro, ele de volta para os campos de Belém, cuidando das ovelhas do pai. Uma vida dupla, né? Um dia na corte, no outro, no pasto. Parecia que nada de muito diferente estava acontecendo. Só que enquanto essa rotina seguia, bem, uma verdadeira tempestade estava se formando no horizonte. E o conflito? Ele era inevitável. Pensa nisso. De um lado do vale, numa colina, o exército de Israel. Do outro lado, seus inimigos de sempre, os filisteus, prontos para a guerra. E no meio, um vale. Um campo de batalha completamente silencioso. E sabe por quê? Porque algo ali paralisava todo mundo, congelava o coração até do soldado mais corajoso. Isso durou 40 dias. 40 longos dias. Um impasse tenso que dominava todo o vale. Ninguém se mexia. Ninguém tinha coragem de lutar. A fonte de todo esse pavor? Bem, ela tinha nome e uma presença que parecia fazer a terra tremer. Para a gente ter uma ideia do tamanho do problema, vamos começar pela altura. O nome dele era Golias, o campeão dos filisteus. E ele tinha quase 3 metros de altura. Sabe o que é isso? É basicamente a altura de uma cesta de basquete profissional. Imagina um homem desse tamanho. Agora soma a essa altura toda uma armadura de bronze, que pesava mais de 50 quilos. Pensa bem, só a armadura dele já era mais pesada que muitos dos soldados que ele estava desafiando. É inacreditável. E a arma dele, a lança, só a ponta de ferro da lança pesava, sozinha, 7 quilos. É mais do que um saco daqueles grandes de arroz. Era uma figura projetada não só para esmagar corpos, mas para esmagar a esperança de um exército inteiro. E a voz desse homem ecoava pelo vale todo santo dia, como um trovão. O desafio era muito claro. E a resposta? Um silêncio pesado. Um medo que dava quase para tocar, sabe? Um medo que sufocava o exército de Israel. Enquanto isso, bem longe dali, em Belém, a história dá uma virada totalmente inesperada. O pai de Davi, Jessé, chama ele para uma tarefa super simples: levar uns pães e queijos para os irmãos mais velhos que estavam lá na linha de frente. Ou seja, Davi não estava indo para a guerra, ele estava indo entregar o lanche da galera. Só que, quando ele chega no acampamento, ele não sente o mesmo medo que está paralisando todo mundo. Pelo contrário, ele escuta o desafio do Golias e o que ferve no sangue dele não é pavor, é indignação. A perspectiva dele é outra, completamente diferente. Enquanto todo mundo via um gigante invencível, ele via uma ofensa direta à fé que ele tinha. Claro que a notícia dessa ousadia toda chegou rapidinho nos ouvidos do rei Saul, que mandou chamar o rapaz. E aí a gente vê um verdadeiro choque de mundos. A lógica militar do Saul era clara. Isso é impossível. Um pastorzinho contra um guerreiro veterano? Sem chance. Mas a fé do Davi? Ela vinha de outras batalhas. Batalhas que ele travou sozinho nos campos, protegendo suas ovelhas de leões e ursos. Para ele, Golias era só mais uma fera ameaçando o rebanho do Senhor. O rei Saul, já sem muita opção, oferece a própria armadura para ele. Davi até tenta vestir, mas ela é pesada demais, desajeitada. Ele tira e fala: não dá para lutar com isso aqui. E no lugar da armadura real, ele pega o que ele conhece, o que é dele, seu cajado de pastor, sua atiradeira de couro e escolhe 5 pedras bem lisinhas num riacho. As ferramentas de um pastor, não as armas de um soldado. E então o palco está montado. De um lado, o gigante, avançando, coberto de bronze, com uma sombra que parece engolir o chão. E do outro, um rapaz, correndo na direção dele, armado só com a fé e com uma ferramenta de pastoreio. O vale inteiro, os 2 exércitos, prendem a respiração. O gigante olha para ele e despreza, amaldiçoa o rapaz. Mas a resposta de Davi corta aquele silêncio de um jeito que redefine toda a luta. Aquilo ali não era mais sobre força física, sobre armadura ou espada. Era sobre algo muito, muito maior. E aí a ação começa. Aquela tiradeira de couro que parecia tão frágil começa a girar. 1 vez, 2, 3 vezes. O zumbido vai crescendo, cortando o ar, transformando a força do braço de Davi numa velocidade absurda. E ele solta. A pequena pedra lisa voa. E ela viaja a quase 200 km por hora. Aquilo não é mais uma simples pedrinha de riacho, é um projétil mortal. E é tudo muito rápido. No instante, o deboche no rosto do Golias desaparece.
A pedra acerta o alvo em cheio, cravando na testa dele. E com um barulho surdo que ecoa por todo o vale, o gigante desaba. Cai de cara no chão. O impossível tinha acabado de acontecer. O silêncio que se segue é ensurdecedor, mas dura só um segundo. Davi corre, pega a espada do próprio gigante e confirma a vitória. O que vem depois? Uma explosão, uma euforia total. Aquele exército que antes estava paralisado de medo, agora ruge. Um grito de vitória enquanto eles perseguem os filisteus que fogem apavorados. E um nome é gritado por todos: Davi. O pastor virou o salvador da nação. Só que, no meio de toda essa comemoração, a história dá uma virada sombria. Enquanto o povo festeja, os olhos do rei Saul escurecem. Aquele mesmo jovem que antes trazia paz com a harpa, agora, na visão dele, estava roubando uma glória que deveria ser do rei. O canto da vitória, para Saul, se transforma num sussurro de inveja dentro da cabeça dele. A alegria do povo vira combustível para o ciúme, para a desconfiança. A vitória de Davi para os olhos do rei era o anúncio da sua própria queda. E é aqui que a gente entende a grande virada dessa história. A batalha contra o inimigo de fora, o gigante, foi vencida de um jeito espetacular. Só que nesse processo nasceu um novo inimigo, um inimigo interno, que age em silêncio e que pode ser muito mais perigoso. Essa vitória, a mais improvável de todas, marca o fim de um gigante, mas, ao mesmo tempo, o começo de uma perseguição. E isso nos deixa com uma pergunta no ar, né? O que acontece quando a vitória de hoje abre a porta para uma luta muito maior amanhã? A história, claro, está longe de terminar.